Juca, que bom ter sua participação aqui com a gente hoje, tudo bom? É tudo bom, é sempre bom estar com você e estar com os nossos telespectadores da TVT, Thalita. O que você manda? Juca, quero saber como que você viu essa retomada do futebol em São Paulo, inclusive com esse episódio que eu comentei dos torcedores palmeirenses ali se aglomeraram, tentaram invadir ali a sede do Palmeiras. Então, assim, dentro do estádio há alguns protocolos de segurança para evitar, de fato, essa aglomeração, mas do lado de fora isso daí fica difícil, né? Como que você viu tudo isso? E numa semana com números, assim, de mortes assombrosos em São Paulo, né, por conta do novo coronavírus. Pois é, Thalita, para mim essa é a questão. Veja bem, a volta do futebol em si, ela é feita, está sendo feita, justiça se faça, com todos os cuidados possíveis e imagináveis, não é? Com todos os protocolos sendo seguidos, até com excesso de rigor, se é que a gente possa falar em excesso de rigor, né, em meio a uma pandemia. Mas a questão que se coloca é exatamente esta que você se referiu. Quando as pessoas veem que o futebol voltou, elas dizem: ah, então tá tudo bem. Se já tem até gente jogando bola, não importa que as medidas para que o futebol volte sejam até mais rigorosas do que as medidas para abertura dos shoppings, das lojas, dos serviços não essenciais. É aquilo, Thalita, que nós já conversamos numa tarde aqui na TVT com você. Eu sou absolutamente radical nessa questão, e radical no sentido da palavra, não de ser extremista, mas de ser radical do ponto de vista de falar da raiz do problema. Nada justifica que você faça um campeonato inteiro que seja com o risco de uma morte que seja, por causa da volta do futebol, é um absurdo. E este risco está presente. Está presente em São Paulo, esteve presente no Rio, está presente no Rio Grande do Sul, está presente em Minas Gerais, no Norte, no Nordeste, onde o futebol voltou. E voltou com esse ar da normalização das coisas. E nós estamos muito longe da normalização das coisas. Nós não podemos nos comparar ao que foi feito na Alemanha, ao que foi feito na Inglaterra, ao que foi feito na Itália, já num momento de curva descendente ou de quase não haver mais o problema. Nós ainda estamos longe do chamado platô. Então, eu considero uma irresponsabilidade. Eu não acho que haja nada que justifique. Ah, mas pelo menos é um entretenimento para quem está em casa. Olha, quem está em casa como eu, e sinto falta do futebol, você imagina quanto, não apenas como apaixonado que sou pelo jogo, mas porque é o que alimenta o meu trabalho. E eu tenho precisado ser criativo, até excessivamente criativo, para poder alimentar todos os veículos para os quais eu trabalho, exceção feita exatamente a TBT, onde eu escapo do futebol um pouco, não, um pouco bastante. Mas, enfim, eu acho uma irresponsabilidade, acho que é uma derrota para a política daqueles governadores que se diziam a favor da saúde, né? Não aguentaram a pressão, essa que é a verdade, e a gente vê no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde se mostrava Porto Alegre como uma cidade exemplar, lá não está tendo jogo. O Grenal foi levado para Caxias do Sul, porque Porto Alegre está agora em vermelho, fruto de uma política que parecia ter posto o ovo em pé, mas que, na verdade, era uma irresponsabilidade científica do governo gaúcho. Juca, é o Rafa que está falando. Para além de todos esses pontos que você mostrou aqui para a gente, o espetáculo futebol sem o torcedor, ele fica igual? Como é que você tem assistido ou avaliado as partidas sem a participação do torcedor? Tem sentido o futebol sem torcedor? Veja, Rafa, eu até já fiz essa imagem para a Thalita, tá? É mais ou menos como você chupar bala com papel, né?
É verdade que as transmissões de televisão elas têm se preocupado em permitir ao telespectador um certo calor pelo fato de botarem sons virtuais de torcida, não é? Que evidentemente é uma coisa artificial, né? Porque nada consegue ser mais desagradável do que você ver um estádio vazio, né? Mas também justiça se faça, os jogadores têm jogado, se empenhado como se tivessem público a assisti-los, e, digamos, aí você faz uma concessão à necessidade do negócio, né? Os clubes precisam faturar com seus patrocínios de TV, de patrocinadores e tudo mais, e tendo condições de saúde pública para jogar, eu te diria, este é o menor dos problemas, o fato de ser chupar bala com papel. Agora, o que me preocupa no Brasil é que eu temo que seja uma bala envenenada e que esse papel não seja suficiente para impedir os efeitos do veneno, para ficar na imagem da bala com papel. Ô, Juca, você fala sobre esses interesses que levaram essa retomada do futebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para que a gente que não entende muito desse meio consiga entender quais são os interesses colocados nesse momento para essa volta precoce do futebol. Thalita, essa é uma boa questão pelo seguinte, porque a gente está vivendo no futebol brasileiro uma situação muito parecida com a que a gente vive na economia brasileira. E uma mentira oficial. Qual é a mentira oficial? A mentira oficial do ministro Paulo Jegues é que, puxa vida, o Brasil estava decolando e apareceu uma pandemia. Mentira! Mentira das grossas. O Brasil estava com um pibinho desse tamanho, estava com 14 milhões de desempregados, o Brasil não estava decolando coisíssima nenhuma, o Brasil estava afundado numa crise muito pior do que aquela que justificou o impeachment, que ia a tudo resolver, né? Íamos fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a economia ia voltar a bombar. Mentira! Não voltou nada. E é claro, é evidente, que a pandemia agrava essa situação. A mesma coisa em relação a 99% dos nossos clubes. Os clubes estavam reclamando de que estavam com uma dificuldade brutal em pagar salário de jogadores, porque estavam sem arrecadação da televisão e de seus patrocinadores. É verdade, estavam, mas não é por isso que os clubes estão nessa situação. Os clubes já estavam em situação pré-falimentar antes da pandemia, tá? Todos, com exceção do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Fortaleza no Ceará, do Bahia, o resto todos, mas com balanços horrorosos. O Corinthians com 170 milhões de déficit, isto sem contar o estádio, onde ele deve mais de 1 bilhão. Quer dizer, a pandemia não justifica essas medidas, agrava a situação. Mas, de novo, para quem já estava como estava, pôr a vida das pessoas em risco não se justifica. Infelizmente, os nossos jogadores não têm sindicatos que possam ser chamados como tais e acabam se curvando diante da ordem dos donos dos clubes, né? Mas é um absurdo. Eu considero uma temeridade o que está acontecendo no Brasil. Tomara que não haja consequências fatais. Juca, falando de interesses, como é que você avalia agora essas novas regras de transmissão dos direitos dos clubes com as transmissões televisivas? Você acha que foi positiva essas mudanças? Veja bem, em tese, qualquer medida que venha para acabar com monopólios, a gente aplaude, né? Muito bem. Só que vamos contextualizar. Uma medida provisória que trate de transmissão de futebol neste momento de pandemia, em que você não consegue fazer chegar
os recursos a quem precisa para cuidar da pandemia, em que você não consegue fazer com que respiradores cheguem aos hospitais, as verbas emergenciais cheguem a seus fins, você legislar por medida provisória que requer emergência sobre transmissão de futebol, evidentemente é um assinte. É típico de um governo genocida. Típico. O que fez o genocida que está em Brasília? Como, para ele, trata-se de uma gripezinha, apesar de ele ter ficado 3 semanas alijado, né, para bem do Brasil, por causa da gripezinha que ele acabou pegando, a finalidade é uma só: machucar a Rede Globo. Da mesma maneira como ele anunciou que as empresas poderiam fazer balanços nas publicações digitais e não mais nas impressas, como era e acabou permanecendo, para prejudicar o jornal Valor do Grupo Globo, ou suspendeu as assinaturas da Folha de São Paulo no Palácio do Planalto. Tudo isto tem uma finalidade mesquinha. Mesquinha. E aí aquela coisa, Rafa, que a gente sabe, né? O inimigo do meu inimigo não é meu amigo, necessariamente, né? E não serão as medidas mesquinhas que trarão progresso para coisa alguma, né? Esta medida provisória, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, corre seríssimos riscos de caducar, mas ele consegue mais um objetivo destruidor, que é o objetivo desse governo desde o dia que tomou posse: destruir a Amazônia, os quilombolas, os povos indígenas, os direitos trabalhistas, o STF, se ele puder, o Congresso Nacional, se ele puder. Ele conseguiu reestabelecer uma situação que você, que é mais ou menos da minha geração, cansou de ver no passado. Da gente tem certeza sobre que jogo vai passar na televisão, se é que vai haver o jogo. Porque já se ameaça, e a Rede Globo está completa de razão, em dizer que uma medida provisória não pode mexer com direitos adquiridos. E a Rede Globo tem contratos perfeitos com os clubes de futebol até 2023, né? E vão tentar, de alguma maneira, fazer disso tábula rasa. E, obviamente, a Rede Globo vai se defender na justiça. E nós estamos ameaçados a não ver, a não ter jogos que sejam objeto da litigância. É apenas isso. Juca, a gente já conversou antes também sobre o Esporte pela Democracia, que é esse manifesto assinado por você também, assinado por atletas. E nessa semana, vocês fizeram uma campanha de defesa do Casagrande, que foi alvo de ataques nas redes. E a gente tem já percebido há bastante tempo essa articulação do gabinete do ódio, dos ataques de ódio feitos nas redes, né? Queria que você falasse um pouco sobre como anda a campanha do Esporte pela Democracia e como que vocês têm visto, têm percebido esses ataques. O que aconteceu em relação a Casagrande dessa vez? Isso era mais ou menos inevitável, né? Quer dizer, o gabinete do ódio é especializado em tentar atingir as pessoas naquilo que elas têm de mais frágeis, né? E em relação ao Casão, o que eles tentaram fazer com ele foi mexer na doença dele, né? Da mesma maneira que a gente ouviu um dia o presidente, o então candidato, dizer que queria que a Dilma morresse, que o câncer a matasse, né? Pegaram a doença do Casão, pegaram a dependência química do Casão, contra a qual ele luta bravamente, heroicamente e exemplarmente, né? Porque de uma coragem pessoal de se abrir, de publicar livros, de participar de N palestras e idas e vindas para tentar convencer as pessoas que padecem do mesmo mal, seja por álcool, seja por cigarro, seja por cocaína, seja por crack, seja pelo que for, né? Tentar resistir
a essa doença, né, que é uma doença, vou repetir, não é malandragem de ninguém, tentaram pegá-lo por aí, né? E aí a gente achou que deveria sair em defesa dele e mostrar que isso era mais uma atitude do gabinete do ódio. A última manifestação do Esporte pela Democracia deu-se ontem, também com grande repercussão, em relação ao que se descobriu, né, o que o Rubens Valente publicou no UOL e na Folha de São Paulo, né, sobre esse novo SNI que nós temos, né, que atingiu até o Paulo Sérgio Pinheiro, né, que levantou a vida particular dos movimentos antifascistas, das pessoas que fazem parte dos movimentos antifascistas. E que dá a medida, né? Porque o presidente da República vai ao STF, né? Agora em defesa daqueles sites todos das fake news, né? O que dá a medida do conluio. É uma outra discussão, eu acho que é um exagero em relação a essa questão, porque eu temo que amanhã também, por medida de um ministro, enfim, considere que outras publicações firam interesses que o STF queira proteger, e não acho que seja por aí, acho que essa discussão é uma discussão muito mais delicada, né? E nós temos que estar atentos para isso. Eu não quero que façam com o meu inimigo aquilo que eu não quero que faça comigo, isso eu tenho absoluta clareza, mas, enfim, voltando ao Esporte pela Democracia, é a tal história, Thalita, nós estamos vivendo um momento tal, e isso aconteceu também com o Estamos Juntos, com o Basta, com o 70%, iniciativas até tímidas, que se pretendia colher 500 assinaturas, e de repente você colhe, no caso do Estamos Juntos, mais de 280 mil assinaturas, né? E esses grupos acabaram sendo engrossados por gente que você não imaginava. São as frentes amplas se formando meio que naturalmente, né? Para afastar o risco de perdermos a nossa incipiente democracia. Bom, a gente está terminando. Thalita, deixa eu aproveitar, eu não posso perder essa oportunidade. Juca, e o Corinthians, hein? Como é que você viu essa rodada? Rafa do céu, como sofre o corintiano, Rafa. Veja bem, chegamos a essa última rodada classificatória, com os três grandes, São Paulo, Santos e Palmeiras, já classificados, e o Corinthians dependendo não apenas de ganhar do Oeste, como dependendo do rival São Paulo, né, não perder para o Guarani. E o São Paulo honrando a sua tradição e a sua camisa, né, mesmo com o time reserva, ganhou de 3-1 do Guarani, né, e o Corinthians, a duríssimas penas, ganhou do Oeste por 2-0 e rebaixou o Oeste para a segunda divisão e classificou-se. Dos quatro grandes, o único que não se classificou em primeiro lugar no grupo foi o Corinthians. Então, o São Paulo vai jogar com o Mirassol pelas quartas de final, num jogo em que é francamente favorito. O Palmeiras vai jogar com o Santo André e o Santos com a Ponte Preta. Não são francamente favoritos pelo futebol que vem jogando, e principalmente o Santos, que vai pegar uma Ponte Preta que, quando o campeonato voltou, estava ameaçada de cair e acabou se classificando. Num regulamento maluco, imagine você para o torcedor do Guarani. O Guarani fez 16 pontos, a Ponte Preta fez 13. O Guarani não se classificou, a Ponte Preta sim. Imagine o torcedor do Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez 20 pontos, não se classificou. O Corinthians fez 17 e se classificou. E o Corinthians vai enfrentar o primeiro colocado do seu grupo, o Bragantino, que é o primeiro na classificação geral e está jogando muito melhor do que o Corinthians. Então, eu te diria que o Corinthians, no meio de semana, enfrenta o Bragantino, imagine você, o azarão e o Corinthians. O favorito é o Bragantino.